Bom dia, queridos oblatos e aspirantes. Hoje, dia 11 de julho, excepcionalmente estamos fazendo nosso domingo de espiritualidade no sábado, porque hoje é o dia em que nós homenageamos nosso pai, São Bento. Gostaria de começar nossa abertura com a oração de São Bento. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me, benigníssimo Jesus, a inteligência que te entenda, a sabedoria que te encontre, o espírito que te ame, o ato que te glorifique, os ouvidos que te ouçam, os olhos que te vejam, a língua que te louve, a paciência que suporte os males permitidos por ti. Dá-me tua presença, dá-me a feliz ressurreição e, como prêmio, a vida eterna. Amém. Hoje, nossa fraternidade está de luto pelo falecimento de irmão Henrique, que depois de uma cirurgia cardíaca, hospitalização, teve infecção e acabou falecendo essa semana. Mas ao mesmo tempo, se nós rezamos como São Bento reza, dá a tua presença, dá-me a feliz ressurreição e como prêmio a vida eterna, temos certeza que Carlinhos está junto ao Pai. E vamos já desde agora pedir para que interceda sempre por nós, pela fraternidade, pelo nosso amor, pela nossa união e pela nossa ascese, para que um dia possamos todos estar juntos, felizes junto ao Pai. Hoje vou começar a falar um pouco do nosso calendário, como sempre falo. Quem que nós estamos homenageando? Em primeiríssimo lugar, nossos abades. A solenidade de nosso pai São Bento, que é hoje, e ao mesmo tempo também é a bênção abacial de Dom Paulo, que foi realizada em 2005. Dom Paulo é o abade emérito e é o nosso diretor espiritual. E também o nosso abade atual, Dom Cristiano, que teve sua bênção abacial em 2017 e será comemorado no dia 15 de julho. Tivemos então como festejar os aniversariantes natalícios, a irmã Flávia, que é a Plirisla, parabéns para o dia 26 de julho. Irmão Elério, que é o Marco, o Blato, também dia 16 de julho. Dom Francisco também, parabéns. E só. Agora nossos onomásticos, a Santa Maria Gorete, que é a irmã Maria Gorete. Santo Henrique, 13 de julho, que já deve estar também junto com o próprio Santo Henrique. Santo Elério, irmão Elério. Onomástico de irmão Elias. Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, que é a Iracema, nossa. Onomástico de Santa Ana, que é a irmã Ana, a Sônia. E por fim, gostaria de ter também uma homenagem especial também à nona turma de Oblatos, que nós celebramos dia 9 de julho. Nessa nona turma, que a sua oblação foi feita em 2017, estão presentes ainda e muito ativos, e só podemos agradecer tudo que tem nos ajudado com oração, com trabalho, a irmã Clotilde, irmão André, irmã Faustina, irmã Aparecida, irmã Rita de Cássia, irmão Gregório Magno e irmã Flávia Domitila. Muitos deles fazem parte do nosso conselho, têm nos ajudado também com os domingos de espiritualidade, com os retiros. Eu só tenho muito que agradecer e rezar por todos vocês, até para podermos aprender um com o outro, enriquecer a fraternidade com os dons que cada um tem. E sei que perdão sempre temos que ter um pelo outro,
porque é muito fácil errar, mas não é isso que importa é sempre caminhar. A nossa programação de hoje será a meditação com nosso abade Dom Cristiano, a segunda meditação com o nosso diretor espiritual abade emérito Dom Paulo, e depois uma oração final e uma mensagem, uma homenagem ao nosso irmão Henrique, que sempre estará presente em nossos corações. E lembrando que nós vamos encerrar o sábado de espiritualidade com a missa solene às 11 horas. Muito obrigada pela atenção e desejo um bom mês de julho, com muitas orações e nosso reencontro em agosto, se Deus quiser. Boa tarde, bom dia. Queridos irmãos e irmãs, Bento, pela graça e pelo nome. São Bento, um homem que viveu à frente do seu tempo. Ele que viveu no século VI, escreveu a regra de São Bento, e nós seguimos o seu espírito até hoje, em todos os mosteiros, espalhado por todo o mundo. E ele sempre deixou muito claro que o centro da sua regra é nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a regra ela é cristocêntrica. E ele aplicou na regra os grandes valores cristãos, principalmente o amor ao próximo e a acolhida, sempre acolher, principalmente aquelas pessoas que acorrem até o nosso mosteiro, receber essas pessoas como se fosse o próprio Cristo. E ele, no seu ora et labora, equilibrou a sua vida e também a nossa vida equilibrada, sempre na oração e no trabalho para o reino de Deus. Nós aplicamos esse grande ensinamento no nosso colégio, nas nossas obras sociais e principalmente nos nossos mosteiros. Que São Bento nos abençoe, ele que sempre viveu por amor ao Cristo, que nós, seus filhos, também saibamos colocar o Cristo no seu devido lugar, que é no centro da nossa vida. Que ele realmente seja o nosso porto seguro. Que São Bento abençoe a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos na alegria do Espírito Santo neste sábado, dia 11 de julho de 2020. O Evangelho de hoje é São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. A recomendação que hoje nos dá nosso amado Mestre e Senhor é: não tenhais medo. Todos passamos por esta experiência. O medo condiciona a nossa vida e a nossa ação. É um bloqueio que todos carregamos dentro de nós, sobretudo diante de situações como a violência ou como a pandemia que nos ataca nos dias atuais. Ninguém deseja topar com um bandido, um ladrão, um malvado. E ninguém deseja o coronavírus dentro de si. Sempre faremos de tudo para evitar essas agressões na nossa integridade física e espiritual. E quem não aprecia estar na companhia, por exemplo, de quem estimula o nosso ego com elogios, com palavras doces e afáveis? Assim somos nós. Que fique bem longe o pânico, o pavor, e que venha a nós a afeição, a tranquilidade, a ternura, em suma, tudo aquilo que nos apetece. Repassemos por um instante a vida de Jesus aqui na terra. Desde o início não houve a comodidade, não houve a paz e nem a tranquilidade com a qual todos nós sonhamos. Nenhum dos nossos irmãozinhos mais pobres e desprovidos dos bens deste mundo nasce numa estrebaria. Ninguém
Ninguém corre risco iminente de morte com apenas alguns dias ou semanas de vida, andando sem refúgio e sem comida num deserto ardente. Todos queremos subir na vida. Todos queremos crescer em dignidade, ser mais, e não nos contentamos com uma vida simples e sem destaque algum, numa casinha de carpinteiro e de uma dona de casa que vive na mais absoluta pobreza. Ninguém deseja ser continuamente hostilizado no exercício da sua profissão. Enfim, ninguém, absolutamente ninguém, vai espontaneamente a caminho de um terrível suplício que acaba com a sua vida, com um feroz derramamento de sangue e com toda a perda da dignidade humana. Este foi o nosso Jesus. Ele encarou todas estas realidades sem o menor medo, sem nenhum constrangimento. O que seria dele e, de modo especial, o que seria de nós e da nossa salvação se ele, sua mãe Maria e seu pai adotivo José se deixassem levar e abater pelo medo, pelo pânico? O fato é que estamos diante de pessoas santas que confiam plenamente na providência e na misericórdia do Pai Celeste. Não se intimidam diante de nenhum dos problemas deste mundo. Quem dera que fôssemos todos assim tementes a Deus e vivêssemos a realidade da nossa condição de filhos, sempre amparados pelo olhar carinhoso e protetor daquele que nos ama com uma ternura muito superior a todas as seguranças que este mundo pode oferecer. Lembremos-nos de que ontem o Senhor nos alertava que devemos estar atentos à oposição que pode vir, até mesmo por parte de nossos familiares. O Pai do céu não deixa cair um único pardalzinho que voa pelos ares sem o seu consentimento. E nós, como filhos, valemos mais diante dele do que os pássaros, mais do que as flores e as ervas que estão nos campos. Não tenhamos medo. Confiemos e deixemo-nos guiar pelos cuidados amorosos daquele que nos gerou para esta vida e muito mais ainda, quer nos gerar para a feliz eternidade junto a Ele nos céus. Por isso, tenhamos força e audácia no testemunho de Jesus, que quer declarar-se totalmente em nosso favor no dia do juízo. Não tenhais medo. Continua Ele a nos repetir, Ele, nosso Salvador. Terminamos a nossa partilha de hoje dando a conhecer aos que ainda não o conhecem suficientemente a história, ou ao menos alguns traços da história de alguém que não tem medo, de alguém que experimenta os dissabores da vida, os condicionamentos, os bloqueios e, no entanto, está sempre de coração aberto a Nosso Senhor. Nós falamos de São Bento, que hoje celebramos. Vamos dar o testemunho desta alma zelosa e temente a Deus e que superou na fé todas as contrariedades que o mundo pode oferecer, como acabamos de lembrar agora. Seguiu o modelo de Nosso Senhor Jesus. Bento é um grande homem de Deus, amante das coisas concretas e claras que nos conduzem a Cristo. Ele é o fundador do monaquismo ocidental e resumiu na sua regra o lema eficaz que retrata a vida da Sagrada Família de Nazaré, que todos nós conhecemos: reza e trabalha, ora e te labora. Restituiu à ascese cristã o caráter de ação e de contemplação conforme o espírito do Evangelho. Aliás, Bento é um evangelho vivo. É assim que deve ser o verdadeiro monge. Não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não detrator, não murmurador.
seja casto, manso, zeloso, humilde, obediente. Ou seja, em suma, pratique o Evangelho. Conforme o livro 2 dos Diálogos de São Gregório Magno, ele foi enviado a Roma para que se instruísse na retórica e na filosofia. Mas Bento, desiludido com a vida que ali se vivia, abandonou a cidade e se recolheu numa gruta chamada Enfide, dedicando-se somente à busca de Deus, numa vida de rigorosa disciplina ascética. Mais tarde, na faixa dos seus 20 anos de idade, escondeu-se um pouco mais abaixo em Subiaco, onde viveu de meditações e penitências. Ele não tem medo, ele confia na providência do Pai. Esteve num breve período junto a uma comunidade de monges em Vicovaro, ali perto. Estes o elegeram superior, mas depois, descontentes com a disciplina que Bento havia imposto, tentaram desfazer-se dele, envenenando-lhe através da bebida durante a refeição. O copo quebrou-se quando ele pronunciou a bênção dos alimentos. Ele então voltou para sua gruta em Subiaco e continuou sua oração, sua ascese, sua penitência, sua busca de Deus. E logo foi procurado por discípulos que pretendiam viver sob a sua orientação paterna. Com vários deles, Bento emigrou para Nápoles, escolhendo sua morada na montanha de Cassino, onde edificou seu mosteiro, fechado dos 4 lados como uma fortaleza e aberto à luz do alto, como uma grande vasilha que recebe do céu a benéfica seiva, para depois despejá-la no mundo. O emblema monástico, a cruz e o arado, tornaram-se a expressão deste modo de conceber a ascese cristã na oração e no trabalho, para edificar espiritualmente a nova sociedade sobre as ruínas de um império romano que, aliás, se desfazia. Ali Bento entregou o espírito, precedido no túmulo pela irmã escolástica, com a qual alguns dias antes havia tido um precioso colóquio espiritual. Em 1964, o Papa Paulo VI declarou São Bento padroeiro da Europa, tributando o justo reconhecimento a seus monges, aos quais a civilização europeia muito deve. Portanto, exemplo vivo não só da ascese cristã, mas desse destemor que nos aconselha o nosso Senhor hoje. Que a vida de São Bento, que o seu exemplo, que o seu estímulo iluminem a todos nós, de modo que possamos ser também audaciosos na busca de Deus. Não tenhamos medo de nada, porque Deus está conosco e Deus provê a tudo. E Deus nos assiste em todos os momentos, mesmo que venhamos a encontrar problemas gravíssimos, dificuldades tremendas no exercício da nossa vocação, do nosso ministério. Deus está conosco e Deus completará em nós a sua obra. São Bento, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro mestre na escola do serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi.